Mandioca pão. Pronto? Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um pão de mandioca, tá? Pão de mandioca. Então, eu vou colocando aqui agora e vou falando pra vocês os ingredientes que eu vou apanhar, tá bom? Olha, aqui eu vou colocar meio litro de leite. Já vou colocar o fermento, né, pra ir derretendo. Olha, 2 pacotinhos de fermento, fermento de pão, né? Vocês sabem, esse fermento aqui pode ser qualquer marca. Vou colocar aqui 2, porque só 2 tá bom, por causa que a mandioca, ela já tem fermento nela, sabe? Ela ajuda a fermentar. Ó, 2 pacotinhos. Vou colocar 3 ovos. Ó, 1, 2, 3. 3 ovos. Colocando tudo aqui. O leite tá morninho, tá, gente? O leite, pra você fazer o pão, você não pode deixar o leite ficar muito quente, que ele cozinha o fermento e ele não cresce depois, tá bom? Tem que deixar ele morninho, bem morninho. Não pode estar gelado e nem quente demais. Que se for fazer com leite muito quente, ele cozinha o seu pão. Olha, vou colocar 3 colheres de margarina bem cheia, ó. 1, 2, 3 bem cheiona. Vou colocar, deixa eu montar o sal. Aqui no sítio aqui eu fico sem saber, meu marido põe nos potinhos. Vou colocar 1 colher de sal. Esse aqui é o açúcar. Vou colocar, aqui ele põe tudo nos potinhos. Ó, 1, 2, 3 colheres de açúcar. Tem que ficar assim meio que nem salgado, nem doce, assim o pão fica numa média, né? Bom, aqui agora eu vou dar uma mexida aqui pra misturar bem essas coisas. Já vou colocar já, ó. E aqui eu tenho 1 quilo de mandioca, descascada, cozida e amassada, tá, gente? Já vou pôr aqui, que fica mais fácil pra... Essa aqui é a mandioca própria pão mesmo, chama mandioca pão. É aquela mandioca branca, tá? Mas você pode fazer também com a mandioca amarela, também não tem problema não. Essa aqui é a mandioca pão que a gente fala. Já é próprio pra fazer pão, essas coisas mesmo. Aqui tem 1 quilo, tá, de mandioca. Ó, eu vou lá, já lavei minha mão, vou lavar de novo. Isso aqui não tem como se mexer, sabe? Você tem que dar uma amassada nela com a mão mesmo, tá? Nem com luva não dá. Aqui eu vou misturar bem agora aqui, gente, olha. A mandioca no meio, né, que eu já amassei, mas ele pode ter até algum pauzinho dela ainda. Eu acabo tirando aqui ainda, porque mais que se amassa, eu não tenho amassador. Eu tenho, mas não gosto, sabe? Ela empaçoca muito, então eu amasso às vezes com o garfo mesmo, bem amassadinho. Porque depois que você vai amassar o pão, daí ela já vai misturar no meio, tá? Ó, vou misturar bem aqui. Fazer essa massa, né? Com todos os ingredientes que eu coloquei aqui. Aí depois, gente, eu vou pôr a farinha. Eu tenho 1 quilo de farinha ali, gente. Mas eu não sei se vai ir mais ou menos, tá? Porque, como sempre eu falo, às vezes aí o tamanho do ovo, né? Que você ponha, tudo isso. Então, esse aqui não tem o tamanho certo mesmo. Ó. Mas você tem a mandioca, mas ainda fica algum pedacinho. Não tem problema, a hora que eu for sovar o pão, daí ela vai desmanchar tudo no meio. Fica uma delícia.
Agora, gente, eu vou colocar farinha. Até a hora que eu ver que dá, tá? Não vou medir, não. Depois eu falo pra vocês se eu gastei mais ou menos. Porque agora aqui, eu não vou fazer o pão, sabe, inteiro, assim. Só vou deixar ele assim, uma massinha meia mole, pra ele dar uma crescidinha, tá? Ó. Aí depois que eu vou acabar de pôr a farinha e pra mim enrolar ele, né? Agora eu só vou fazer assim, ó. Pra ele deixar ele descansar por uma meia hora mais ou menos, tá? Pra ele crescer, que ele vai crescer aqui, sabe? Ele vai fermentar isso aqui. Daí eu vou tornar, põe a farinha e põe farinha até dar ponto de enrolar, tá? Ó, então aqui agora, ó, eu vou dar mais uma amassadinha e vou deixar, ó, vou amassar um pouquinho mais, aí eu vou deixar ele crescer, tá, gente? Eu vou tampar, né? Ele tem que ficar assim, ó, molinho, pra ele crescer um pouco. Eu vou tampar aqui, eu vou dar mais uma amassada até desmanchar bem os pedacinhos de mandioca. Aí eu vou tampar com pano, né? E vou deixar ele crescer. Depois eu volto falando pra vocês, porque daí eu já vou pôr a farinha pra modo de sovar o pão, tá bom? Então daqui a pouco eu mostro o resto. Pronto? Pessoal, ó, então aqui já deu uma crescidinha, né? Ó, ele cresceu um pouquinho, né? Às vezes até ficou algum pedacinho de mandioca no meio, não tem problema, tá? Fica até gostoso. Aqui se quiser também pôr queijo no meio, fica bom. Aí eu só vou fazer de mandioca mesmo. Agora eu vou pôr a farinha, gente. Eu não sei se vai 1 quilo ou mais. Eu acho que vai até mais de 1 quilo aqui, porque foi bastante. Eu vou pôr tudo o resto do quilo aqui. Certeza que vai até mais, tá? Porque deu bastante por causa da mandioca. A gente põe a mandioca no meio, né? Então acho que vai mais de 1 quilo de farinha até. Que agora eu vou ter que dar... Olha, agora é na mão, na massa mesmo, tá? Não tem negócio de mexer com farmão, não coisa não. Ó, agora que eu vou ver, até dar o ponto de eu enrolar ele. É que eu faço bastante pão de uma vez, sabe? Porque, como eu disse, né, pão, essas coisas assim as crianças gostam. Aí eu divido, deixo um pouco pro meu marido comer aqui no sítio, levo um pouco pra mim, quando ele fica aqui, né? Ó. Que eu ponho 1 quilo inteirinho de farinha, tá, gente? Não sei se eu não vou precisar pôr mais. Que não importa não com o barulho da mesa, que sabe que essa mesa do sítio aqui, como eu falei, na chácara, a gente traz tudo que a gente vai trocando, vai comprando outro novo lá, a gente trazendo os velhos aqui pra cidade, pro sítio, quer dizer. Aí é o Círio que compra, ai mãe, leva lá pro sítio. Panela, garfo, colher, talheres, prato velho, tudo, bacia velha. Sofá velho, tudo entrar pro sítio. Cadeiras, tudo vem pro sítio. Sítio é um lugar de desovar coiseira velha. Olha. Esse barulho dessa mesa aqui que irrita, gente. A mesa tá muito... Eu tô na beirinha dela, deixa eu ir um pouquinho mais pra cá. Mesa velha também. Ó, vou ter que usar mais do que 1 quilo de farinha, tá vendo, ó? Porque ele tá mole ainda, ó. Então, não tem como você saber o tanto de farinha. Porque, como eu disse, né? Sempre alguma coisa. Ó. Então, eu vou pegar mais um pouco de farinha. Aqui já foi 1 quilo, né? Então, aí... Quer ver? Tem mais meio, mas eu acho que não vou usar tudo, não. Ele não pode ficar nem muito duro... E nem muito mole, porque se ficar um pão, a massa muito dura também, o pão fica muito seco. Ai, eu adoro fazer pão. Nossa, como eu gosto de fazer pão. Agora eu vou amassar tudo aqui, ó. Aí eu vou pôr na mesa. Olha aqui, pessoal, olha. A massa já tá no ponto, né, ó. Eu já deixei ela crescer um pouco, aí agora eu vou fazer os pão, ó. Tá? Aí, vou cortar aqui, quer ver? Eu vou cortar em... Vou ver quantos pedaços. Ó. Olha que massa bonita, ó. Tá bem crescida. Então, que ela foi a média de 1 quilo e... 1,3 kg, mais ou menos, de farinha de trigo. Só que aqui eu vou ter que pôr ela um pouquinho pra mim amassar, pra ela não grudar na mesa. Porque
Não pode deixar uma massa de pão dura, que depois o pão fica muito seco, tá? Então você tem que deixar ela meio molinha. E agora eu vou só pôr a farinha pra mim acabar de moldar o pão agora, tá? Olha. Tá. Eu faço pão que nem a minha mãe fazia, sabe? Às vezes eu passo assim, ó, o rolo, né? Mas a minha mãe, eu vou ensinar pra vocês como que ela fazia. Quer ver? Ó, põe a farinha aqui. Olha que ela faz de pão. Faz assim, quer ver? Ó. Aqui eu vou dar uma assadinha individual agora, né? Ó. Mais uma assada. Já amassei bastante aqui, gente. É que essa mesa aqui tá muito barulhenta, por isso que eu não fiquei vocês vendo eu amassar o pão. E também o vídeo fica comprido, né? Ó. Olha o jeito que a minha mãe fazia, que eu aprendi com ela, né? Que a gente aprende tudo com as mães. Se bem que tem mãe que às vezes não gosta, o filho gosta, né? Então não tem nada a ver, mas... Minha mãe foi aquela mãezona que a gente morava no sítio, sabe? Então ela ensinava a gente a fazer de tudo. Ó, faz assim com o pão, com a massa. Aqui ainda é alguns pedacinhos de mandioca, às vezes fica no meio, por mais que você tira, que eu amassei com o garfo aqui no sítio, né? Eu tenho o espremedor, mas eu deixei ele em casa. Sempre que eu venho fazer alguma coisa, sempre eu esqueço. Ó, daí dobra aqui, ó. Ó, ó. Vai dobrando assim o pão, ó. Ó, você já vai deixando ele enroladinho, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vou amassar um pra vocês verem. Ó. Aqui no final você não aperta muito não, pode deixar. Olha como o pão fica bonito, ó. Ó. Assim que a minha mãe fazia pão, gente, olha. Vendo que bonitinho, ó, o formato dele, ó. Fica bem bonitinho. Ó, tá vendo? Aí aqui você dá uma apertadinha, se a causa ele ficar pontinho maior, ó. Ela fazia pão assim, ó. Aprendi com a minha mama. Deixa eu ver se vai caber tudo aqui. Pior que eu acho que não vai caber todos esses pão ali. Eu vou fazer um aqui agora, que eu vou pôr na forma. Na forma de pão mesmo. Eu gosto de pôr nessas formas aqui, porque o pão tem mais espaço pra crescer, sabe? Agora eu tenho essas forminhas assim, ó. Mas parece que o pão fica aqui meio duro, aqui pesado aqui dentro, sabe? Ó, esse aqui não precisa você amassar muito não, tá? Você só põe assim, coloca ele aqui, aperta ele bem na forma, né, ó. Pra deixar ele, que ele vai crescer aqui dentro, né, ó. Passa um pouquinho de óleo no fundo, né, por causa ele não grudar, né. Você dá uma... Esse aqui não precisa enrolar o pão, não. Você só põe na forma. Mas eu não sei, eu tenho essas formas, mas... O pão, eu acho que fica meio que batumado, que fica meio que apertado. Eu gosto mais daquela forma de lá. Põe o pão mais à vontade. Ó. Então aqui a gente faz assim, ó. Agora eu vou enrolar os outros aqui, já eu mostro pra vocês tudo enroladinho, tá bom? Aqui agora eu faço uns risquinhos aqui, né, assim nele, né, pra ele ficar mais bonitinho. Porque depois ele sobe, né, gente? Então... Aí você faz do jeito que quiser assim, 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 do jeito que você quiser. Que é só pra, não é pra vender, é só pra gente mesmo. Quando você vai fazer pra vender, você capricha mais, assim. Não, logicamente que a massa vai ser sempre a mesma, né? Mas sim, pra deixar bonitinho na decoração, né? Eu já falei pra vocês que eu não sou muito de decorar nada não, tá, gente? Ó. Aqui eu também vou passar um risquinho. É bom até para hora que você vê ele crescer, para você ver o que sobe, né? Ó. Só pra... Olha, agora aqui eu coloquei um ovo e uma colher de açúcar, tá? Então, eu vou passar por cima deles agora, ó. Um ovo inteiro com a colher de açúcar. Pode ele ficar bem amarelinho depois da hora que ele assar. Eu passo aqui, depois, só que depois eu deixo ali, porque depois que ele cresce, talvez ele esparrame esse coberturinho que a gente põe nele, aí você torna a passar de novo, tá? Porque agora, gente, eu passando aqui, aí eu tenho que deixar ele crescer de novo, né? Não sei por quantos minutos, porque depende do dia, né? Se tiver calor, é rapidinho, uns 15 minutinhos ele já tá crescido.
Mas tem vezes que tá meio, que aqui no sítio essa hora já tá meio friozinho. Já tô fazendo à tarde, né? Aí, pode ser que ele demore um pouquinho, mas ele tá crescendo bem, tá? A mandioca, ela é fermentada. Ela tem fermento já, então ela ajuda a crescer o pão também mais rápido. Ó. Agora eu vou tampar aqui, gente, com uma toalha e vou deixar aqui, tá? Depois, na hora que tiver crescido, aí eu mostro pra vocês o ponto pra modo de pôr no forno passar. Não pode pôr aqui, ó. Eu já deixei ele crescer um pouco. Aí enrolei ele, né? E agora eu vou deixar ele tornar a crescer de novo, tá? Não posso pôr já no forno. Ele vai subir, quase dobrar de tamanho. Daí que eu vou pôr no forno, tá bom? Depois eu volto mostrando pra vocês, ó. Esse aqui, né? Que eu já ponho na forminha de pão mesmo. E aquele lá, tá bom? Olha, pessoal, ele dobrou de tamanho, né? Então, olha. Agora é hora de levar no forno. Eu devo ter ficado uns 30 minutos aqui pra crescer, tá? Ó, ele sobe, né? Daí eu dei mais uma... Aqui não tá dando pra ver, tá bem muito claro. Eu passei mais um pouquinho do ovo, né? Com açúcar por cima, ó. Ele dobrou, tá vendo? Tá bem baixinho. Agora, então, tem que levar no fogo. Porque se demorar, ele passa da hora também. Então, tem isso. Ele tem que ter a hora exata. Porque se deixar ele subir muito, depois ele não tem. Porque ele tem que deixar um pouco para ele crescer a hora que ele tá assando. Se você não deixar, em vez dele crescer, ele abaixa daí. Olha, gente, meu pão já tá assado, olha. Olha, cresceu, tá bem bonito. Olha aquele lá que eu fiz na forma como encheu, tá vendo? Olha, deu 5 pães, bem grandão. Que a mandioca, ó, ela fica bem fofinha. Eu não vou tirar agora, depois tiro pra vocês verem. Agora tá quente ainda, tem que deixar ela esfriar um pouquinho. Mas, ó o pão, ó que maciez, ó. Olha que lindo. Eu amo fazer pão. Que coisa mais linda o meu pão, olha, olha. Olha como ele ficou bem, ó, bem fofinho, né? Maravilhoso. Isso aqui é o que eu fiz na forminha, né? Então agora eu vou cortar bem no meio aqui pra vocês verem, ó. Coisa mais linda. Pão de mandioca eu gosto de fazer porque ele é muito, ó, tá até fumaciando ainda. Ele fica muito macio, gente. Ó, aqui porque ele ainda tá quente, ó. Daqui a pouco ele fica melhor ainda, porque agora ele tá, ó a maciez, ó. Agora aqui, deixa eu cortar um pedacinho pra vocês verem. Olha que coisa linda, olha. Vê? É que ele tá quente ainda, né? Acabei de tirar do fogo. Forno, quer dizer. Dá nem pra cortar de tão macio. Olha como tá saindo fumaça, tá vendo? Olha, que coisa linda. Deixa eu passar uma manteiguinha bem quentinha aqui pra vocês verem. Vou sentar aqui agora. Olha, gente, a manteiga tá até derretendo no pão. Porque ele tá quente. Olha, coisa linda. Olha, olha, não dá nem pra pegar da maciez, olha. Fica bem macio o pão. Esse aqui é pão de mandioca, olha. Que delícia, gente, olha. Ó, e porque ele tá quente, ó. Ó, olha. Tá quentinho, ó. Tá derretendo a margarina, ó, tá vendo? Eu gosto de passar manteiga na hora que tira. Então, isso aqui é um dos pão, né? Daí tem mais 4 lá. Que eu fiz, que tá lá na forma, na outra forma que eu não vou cortar todos, né, gente? Olha. Muito bom! Continua aí. Cara, tudo sujo aqui do sítio. Continua aí seguindo meu canal, Marli NP, um pouco de tudo. E vou tomar meu cafezinho da tarde aqui, ó. Tá vendo? Como tá até fumaciando. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigada, tá, gente? Tchau. Vai crescer. Aí depois eu vou ponhando farinha até dar o ponto de poder enrolar o pão, tá? Então, já mostro.